Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Alan e hoje, para mais um episódio aí da série Versus, né? Foi engraçado que vocês perguntaram, Alan, por que Versus? É pra provar que jogo A é melhor que jogo B, né? Na verdade não, eu não quero nem colocar um parâmetro aqui, tipo, ó, eu estou dizendo que este jogo é melhor que este jogo. Não, esquece isso, pelo amor de Deus, o foco não é esse. O foco é só fazer alguns comparativos, né? Porque talvez eu ache que esse jogo se destaca mais do que aquele, mas nunca em detrimento deste outro, tá bom? É só minha opinião. E hoje eu vou falar aqui um pouco sobre uma das séries que eu mais gosto, assim, desde sempre. Meu primeiro contato com a série, vou ao vivo aqui conferir, foi em 2001, tá? Que foi quando eu comecei a leitura deste calhamaço aqui, que foi O Senhor dos Anéis. Então hoje eu vou falar um pouco sobre o que foi, né, na minha vida, e é até hoje a experiência com os jogos de tabuleiro do Senhor dos Anéis. Eu não vou falar o que é o Senhor dos Anéis, pelo amor de Deus, todo mundo sabe o que é o Senhor dos Anéis. Espero que vocês estejam acompanhando a série na Amazon. Eu tô adorando e morrendo de rir das críticas do povo descendo a lenha na série. Eu já vi coisas do tipo, a série é lenta demais! Mas onde isso aqui é corrido, em nome de Deus? Olha a grossura deste livro. Tolkien nunca teve pressa em contar absolutamente nada. Por que você tá com pressa aqui? Enfim, né? Críticas à parte, cada um tem sua opinião. Mas eu acho que em tempos de Game of Thrones, né, onde nós estamos acostumados com muitas reviravoltas, personagens com muitas camadas que podem mudar de lado, matar os próprios filhos, os próprios pais e cenas horrorosas, eu acho que Senhor dos Anéis traz da melhor forma possível a eterna luta do bem contra o mal, o maniqueísmo clássico. Então, Senhor dos Anéis é aquele o preto versus o branco, não existe tom de cinza. Tom de cinza nesse vídeo aqui, só atrás de mim hoje, tá bom? Porque pra mim, Senhor dos Anéis é exatamente isso. A eterna luta do bem contra o mal e os valores do quanto os fortes devem defender os fracos. Nunca, jamais devem ser esquecidos. Se você é forte e você vê alguém mais fraco que você precisa de ajuda, ajude-o, defendam. O Senhor dos Anéis traz isso numa narrativa maravilhosa. Eu sou um fã, apaixonadíssimo pela série. Esse livrão aqui foi meu primeiro contato com a obra, que foi o volume único, né? Esse livro aqui, na verdade, ele representa como o Senhor dos Anéis foi bolado originalmente, né? Ele não era para ter sido feito como 3 livros, como a maioria das pessoas o conhece, que é a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Na verdade, o Tolkien escreveu ele para ser assim, The Lord of the Rings, em um único volume, mas na época, né, comercialmente, ele era impublicável, foi dividido em 3 tomos. E aí, futuramente, com o sucesso do livro, ele virou uma coisa única. É muito legal saber que isso aqui, em números de venda e pessoas que conhecem no mundo, só fica atrás de coisas, por exemplo, como a Bíblia, a Ilíada, né, e o próprio Alcorão. Então é muito legal saber o poder da narrativa do Tolkien. E eu também, como um grande apaixonado, eu tenho muita coisa, como os grandes contos aqui, né? Isso aqui é uma partezinha da minha coleção do Senhor dos Anéis. Mas um dos meus favoritos desde sempre é o Hobbit, que está fazendo 85 aninhos em 2022, tá bom? Mas sem me estender muito aqui sobre os livros, posso até gravar um dia falando sobre os livros aqui um pouco, se vocês quiserem. Para mim, falar do Senhor dos Anéis é muito fácil, é uma coisa que eu estendo o papo ao extremo, mas hoje eu quero falar dos jogos. Eu tive contato com os jogos de tabuleiro do Senhor dos Anéis, bem no comecinho do hobby ali, né, em 2009, 2010, mais ou menos. E foi muito legal porque um dos primeiros jogos que eu tive contato é justamente um dos primeiros jogos modernos do Senhor dos Anéis, né? Que é o The Lord of the Rings. Esse The Lord of the Rings, eu tô falando bem de cabeça, tá? A capa dele, se eu não me engano, é exatamente essa ilustração. Ele é uma caixa quadrada, 30 por 30. Ele já foi vendido por empresas como a própria Hasbro e a Fantasy Flight Games. A versão que eu tinha era essa, da Fantasy Flight, tá? Mas é legal porque ele é de um dos meus autores favoritos, que é o Nizia. Então qual é a ideia do jogo? Ele é um jogo cooperativo, para mim ele é o Godfather, né, dos board games clássicos cooperativos. Sempre existiu aquela eterna discussão, né? Ah, o Shadows over Camelot é o primeiro, pá. Na verdade não é, né? Acho que o The Godfather, né, o padrinhozão mesmo, é esse Senhor dos Anéis. E é legal porque ele teve várias expansões, tá? Ele teve, eu vou falar muito de cabeça, foi a Battlefields, a Sauron e acho que a Friends and Foes, todas com artes maravilhosas do Alan Lee. Se você não sabe quem é Alan Lee, só joga aí The Lord of the Rings, Alan Lee no Google, você vai ficar boquiaberto com as imagens. Essa capa é dele. E era legal porque esses jogos, eles tinham as ilustrações do cara, assim, eram artes colossais no tabuleiro. Como jogo, mecanicamente falando, eles são jogos que já foram superados, né? Eu tive todos, em mais de uma ocasião, nos episódios mais antigos, eu falei, um dia eu vou falar sobre esses jogos, eu mostrei eles de fundo, assim, tá ali e tal, não sei o quê. Mas eu acabei nunca falando, é aquele típico review que eu me arrependo, eu não tenho mais esses jogos, eu vendi ele para um colecionador do interior, não sei nem se você vai ver esse vídeo um dia, mas espero que esses jogos sejam bem guardadinhos na sua casa,
porque eu tinha um carinho muito grande por esses jogos. Eu vendi ele numa época que eu tava diminuindo a minha coleção, e eu vi que aquele era um item exatamente de colecionismo, não necessariamente um item que veria mesa, né? Que eu sempre fui da opinião que jogo bom é jogo jogado, é o jogo que vê mesa. E Senhor dos Anéis é jogo que pede mesa porque o tema é maravilhoso. E o meu primeiro jogo foi justamente esse. O Senhor dos Anéis, né? Não era o Confronto, perdão. O Confronto é o próximo que eu vou falar. Foi o Senhor dos Anéis de 2000, que ele era um jogo cooperativo onde você tinha o objetivo de levar os hobbits até Mordor para queimar o anel, né? Então era um jogo bem matemático de movimentação, né? Ponto a ponto, onde você via os Cavaleiros Negros, né, que na verdade são os espectros do anel, tentando pegar os hobbits. É legal que ele é um dupla face. Quando você chegava na metade do jogo, você virava o tabuleiro, e aí tinha uma arte maravilhosa do Sam e do Frodo, eles bem machucados, eles já ali no alto no pé da colina, né, do ladinho ali, já chegando no vulcão para queimar o anel, né, ou um anel. Jogo bom, né, para sua proposta, mas que já foi superado, né? Coisas como Pandemic, Robinson Crusoe, Spirit Island, todos esses já superaram, né, o Senhor dos Anéis, mas ele é um clássico eterno que vai ter um lugar no meu coração, assim, saudosismo extremo. Aí acho que o meu segundo contato, e aqui eu vou falar sobre os jogos que eu tive muito contato, não todos os jogos que eu tive contato, porque eu tive contatos com coisas como, por exemplo, como o Hobbit, do Martin Wallace, que é um jogo horroroso. Eu não gosto nunca, jamais, de falar que um jogo é ruim, porque às vezes eu tô colocando a minha visão e eu posso causar a impressão errada, né? Tipo, se o Alan falou que o jogo não presta, esse jogo não é bom, então eu jamais vou comprar. Não faça isso, tá? Tenha a sua própria opinião. Quando eu falo aqui, eu só tô tentando ajudar você a ter um norte para você entender qual é a ideia de um jogo. Não necessariamente se esse jogo é a melhor coisa da sua vida ou se ele é a pior coisa da sua vida. E quando eu tive o segundo contato foi com o Confronto, que é um jogo de 2 jogadores, onde, mais uma vez, o mestre Nizia, ele dá uma revisitada, né? Ele dá uma cara nova para um dos melhores jogos de tabuleiro de todos os tempos, que era o clássico Combate, né? Como era conhecido aqui no Brasil, que teve N versões, né? Se eu não me engano, o nome do Combate originalmente é Stratego, se eu não tô falando besteira, ele tinha um tema medieval, mas aqui no Brasil nós tínhamos ele com um tema militar. Então a ideia do Confrontation, né? Ele é um jogo onde você tinha peças lindas, veio aqui no Brasil, versão Galápagos, onde você via os seus personagens, né? Ele é um jogo de... Não sei se são uns dominós. Eu vou deixar, aliás, todos os jogos que eu estou citando aqui, que eu fiz review, vão estar na descrição do vídeo. Caso você queira ver mais detalhes desses jogos, é só assistir os reviews antigos. E cada jogador tinha suas peças em movimentação secreta e tinha objetivos diferentes. Então quem jogava do lado do bem tinha que chegar até Mordor, né, com o objetivo de destruir o anel. Quem jogava do lado do mal tinha o objetivo de chegar com 3 inimigos no condado e aí ganhava. E aí o jogo tinha um modo B, onde você tinha outros personagens, como Saruman, por exemplo, né? Tinha umas coisas bem diferentes, e também mudava os endgames. Atemporal, jogo maravilhoso, que sobreviveu muito bem ao tempo, e se eu tivesse um top, né, vocês adoram isso, qual que é o seu top? Se eu tivesse um top de 2 jogadores, com certeza o Confronto seria um top 10, assim, sabe, de jogos para 2 jogadores. Clássico, maravilhoso, Fantasy Flight, o Nizia voando baixo. Um detalhe legal também sobre esse jogo é que lá fora ele tem uma versão toda do Alan Lee, que é diferente da versão que saiu aqui no Brasil. Se você pesquisar um pouquinho, seja no Board Game Geek, você vai ter acesso às imagens, e um dos meus sonhos de vida era ter tido a oportunidade de comprar essa versão do Alan Lee, pena que nunca rolou. Mas o meu tá guardadinho. Depois, na sequência, acho que aí foi um dos jogos que eu tive muito contato. Hoje ele está sendo publicado também pela Galápagos e é uma linha muito extensa que tem alguns milhares de fãs e é uma experiência colossal, que é o Jornadas na Terra-média. Eu lembro até no meu review na época que eu falei sobre ele, né, algumas pessoas falaram assim, mas eu não vi o tema, eu não vi o Senhor dos Anéis, não sei o quê. E aí eu até brinquei, né? Eu falei, gente, o nome do jogo é Jornadas na Terra-média, não é Jornadas do Senhor dos Anéis. Eu acho que o melhor jogo, eu vou falar sobre ele aqui também, que trouxe o tema onipresente ao Guerra do Anel, tá bom? Já vou falar sobre esses dois na sequência, né? O Guerra do Anel e um outro também. Mas o Jornadas, ele brinca com a ideia de que você está na Terra-média. Então, assim como o RPG ou Um Anel, que também tem review no canal e também vai estar na descrição desse vídeo, eu acho que ele te permite explorar a Terra-média, porque você está na Terra-média e isso, é sobre exploração. Né? O Tolkien aqui não está escrevendo a história da Cidade do Anel, esquece isso. O Tolkien aqui, a história toda é sobre a Terra-média. Entendeu? Não é porque assim, as pessoas não tinham referências visuais. Não, ele estava criando uma língua, sabe? Ele queria deixar você ambientado no mundo dele, não necessariamente na jornada do herói, do Frodo. Né? Se você
por algum acaso não sabe o que é a jornada do herói, e isso na obra do Tolkien é muito claro, né? Ele pega a ideia do monomito, né? Então ele traz a ideia do monomito, coloca isso de forma muito bem executada na jornada do herói do Frodo, do Aragorn também, mas é muito legal, né? Tem o Joseph Campbell, que é um dos meus ídolos na literatura, que ele é um cara que escreveu a série As Máscaras de Deus, A Jornada do Herói, a Lenda do Monomito. Então, se você quer entender um pouco mais de mitologia, mas principalmente de literatura, recomendo você ler esses livros que eu estou citando aqui, que você vai ficar, ó, lá em cima e vai entender melhor até cinema, de um modo geral. É muito legal como o Jornadas da Terra-média traz isso. E aí ele traz cenários que seriam meio aqueles que o What If, sabe? Tipo, e se, né? Então ele traz o... acho que é Aventuras na Escuridão, esqueci o nome, que é a caixa que traz o Balrog e o Gandalf. Depois ele trouxe agora o Propagação da Guerra, aí veio caixas menores, provavelmente vai vir coisa muito melhor ainda pela frente, porque é uma linha que a Fantasy Flight está trabalhando de uma forma muito legal. Então, para mim, o Jornadas da Terra-média, ele conversa muito, por exemplo, com Anéis de Poder. Né? Eu tô adorando ver as críticas, tô adorando ver as críticas. Ai, porque essa não é minha Galadriel? Ai, porque não era assim? Ai, gente... É uma adaptação, não é uma transcrição da obra. Então a diferença é muito grande. É uma versão, é uma adaptação, não é cânone, não é nada disso. Eu acho muito legal quando o fã ele se sente tão dono daquilo que ele não aceita nada que seja diferente do que ele quer. Tô adorando ver a Galadriel, tô adorando ver Elfo Negro do Olho Azul. Aliás, homem bonito, hein? Tô adorando ver lá os pés sujos lá, que são meio que uns proto-hobbits. Tô adorando os mistérios da série. Tô achando muito legal ver Númenor. Tô ansiosíssimo para ver a queda de Númenor. Não sei quando você tá assistindo esse vídeo, né? Eu tô gravando ele na época da primeira temporada. Mas tô assim, tô adorando cada minuto dos Anéis de Poder. Então eu acho que o Jornadas da Terra-média, ele é isso. Ele é o que os Anéis de Poder tá fazendo, sabe? Ele te ambienta na Terra-média, mas ele te permite viver suas próprias aventuras. Então, legal. Aí, passando agora pro campo dos jogos melhor estruturados, que aí sim tentam ser transcrições da obra, não tem como não falar do Guerra do Anel. Guerra do Anel, pra mim, é a adaptação perfeita e suprema num tabuleiro do que é o Senhor dos Anéis, porque é uma transcrição. O time de italianos, que é maravilhoso sobrenome, Francesco Nepitello, eu adoro esse nome, e amigos and friends, Francesco Nepitello and friends, fizeram talvez aquele que seja o melhor jogo do Senhor dos Anéis, porém, o jogo mais difícil de jogar do Senhor dos Anéis. Eu lembro quando eu tinha minha cópia, não tenho mais, tive ela com todas as suas expansões, era um jogo que eu jogava uma vez a cada 12 ou 18 meses. E eu realmente sou da opinião que jogo bom é jogo que vem mesa. Mas também, pegando ali, né, a questão do colecionismo, amava ver ele na minha prateleira, né, com Senhores da Terra-média, alguma coisa de guerra, não lembro, Guerreiros da Terra-média, acho que era isso também, aquela expansão que trazia os Ents. Meu, era maravilhoso como você viu o livro se desenrolar na sua frente. Maravilhoso. Guerra do Anel é um produto espetacular. E o produto que veio na sequência dele, que era meio que uma versão for dummies, né, que era o Batalha dos Cinco Exércitos, que pegava ali o ápice do que era o final do Hobbit, né, que infelizmente teve uma trilogia pavorosa nos cinemas, respeito quem gosta, mas o Hobbit é pavoroso, né? É incrível como Peter Jackson fez, pra mim, a melhor trilogia de todos os tempos e entrega talvez uma das piores trilogias de todos os tempos. Se fosse 2 filmes, o Hobbit seria bem bonitinho, redondinho. Pra que 3 filmes? Mas enfim, vamos estender aqui. Mas quando ele trouxe lá, né, o mesmo trio, quando eles trouxeram o Batalha dos Cinco Exércitos, é um jogo maravilhoso. Maravilhoso, joga fácil, e eu acho que ele é aquele jogo que ele te dá aquela vontadezinha, sabe? Quero jogar o Guerra do Anel. Muita gente nem vai pro Guerra do Anel, prefere ficar no Batalha dos Cinco Exércitos. Ambos jogos para 2 jogadores e experiências colossais na mesa. Se um dia você tiver contato, tenho certeza que vai gostar de ambos. Embora jogar o Guerra do Anel é tipo, tem que prestar pra USP, tá? Você tem que estudar mesmo o jogo. Manualzão de 50 páginas. E o bicho é pesado. Continuando aí, falando de jogos, eu acho que talvez outro produto, e esse talvez seja o meu favorito atualmente, que é o único que eu tô fazendo questão de mostrar aqui no vídeo, porque baralho, deck building, né? Eu adoro esse termo, buildar o baralho. Eu adoro esse termo. É um negócio que te dá muito prazer, mas te dá muito trabalho, né? Então, até no vídeo que vocês viram recentemente aqui, quando eu falei da Fantasy Flight Games, onde eu falo lá, né, da construção de baralho dos jogos, né, como Arkham Horror, o Marvel Champions, que é a minha paixão atual nesse sentido, mas eu acho que nenhum jogo, pra mim, flui melhor, né, pela fluidez mesmo, do que o
Senhor dos Anéis. Esse jogo já saiu no Brasil, também tem review, também tá na descrição do canal, pode assistir. Que eu até falei na época, né? Eu falei, gente, como é que as pessoas não estão jogando isso? Né? Eu até comentava isso no vídeo na época, tipo, cara, esse jogo é muito bom, não tô entendendo por que as pessoas estão jogando. E infelizmente ele teve vida curta no Brasil na sua primeira encarnação. Né? Ele teve a caixa, a Galápagos lançou o primeiro ciclo, ela lançou 2 expansões, que era o Montanha Acima, Montanha Adentro, Montanha Abaixo, não lembro, que era do Hobbit, né? Trazia ali, contextualizando o Hobbit. Trouxe a excelente Casa Doom, que é uma expansão power, porque tem o Balrog, e ele é invencível no jogo. E agora a própria Fantasy Flight, ela tá relançando esse jogaço, né? Num formato diferente. Na caixa original era para 1 a 2 jogadores, aqui você joga de 1 até 4, então ela já tem mais conteúdo, né? Falando de corpo de jogo mesmo, do que a caixa clássica. Mas ela também, a Fantasy Flight, ela remodelou o formato, né? Então a Galápagos está trazendo isso numa velocidade legal. Então assim, pô, quero jogar um LCG. O que eu jogo? Jogo o Arkham Horror ou jogo o Senhor dos Anéis? Cara, eu sempre vou falar, joga ambos, porque ambos são muito bons. Agora, aqui o que me pega é o tema. Né? Se você colocar qualquer tema, eu sempre vou escolher Senhor dos Anéis. Sempre. Então, com essa nova roupagem do jogo, com esses baralhos temáticos que saíram, né? Baralho de elfo, baralho de anão, baralho dos homens, assim, muito legal. Também essa meio que B-side, né, do Círculo de Treva Mata, né, que era o Darkwood, né, que era o primeiro círculo que a Galápagos lançou, então aquela aventura, ela tematicamente se encaixa nisso. Angmar, né, que agora a gente já está com ela disponível no Brasil, com a caixa de campanha e a caixa de expansão de heróis, que é considerada uma das melhores de todos os tempos. Não sei como é que vai ser o futuro da linha, né, como é que a Fantasy Flight vai continuar lançando os produtos, acredito eu, que é no mesmo esquema que está saindo o Arkham Horror, então vai sair tudo em caixas grandes para você ter aquele conteúdo massivo. E a gente sabe que o LCG, eu tô sofrendo isso na pele, porque eu tô comprando Marvel Champions no formato que ele é na gringa, ou seja, cada caixinha separadinho, e assim, não tenho nem coragem de falar sobre o quanto que eu gasto nisso, tá bom? Mas esse formato para mim hoje é o perfeito. Você compra uma caixa, às vezes a tua percepção pode ser um pouco, tá meio salgado, mas a rejogabilidade disso, o buildar os decks, eu amo esse termo, que esse termo não faz sentido nenhum, o buildar os decks, né, é muito bom, velho. Então, às vezes, eu sempre recomendo, cara, você vai jogar Senhor dos Anéis, Arkham Champions, né, o Marvel Champions, builda o deck antes e depois vai jogar. Porque se você fazer os dois, quando você terminar de buildar o seu deck, você não vai mais querer jogar, você vai estar cansado, porque é uma experiência que você tem que pensar muito, 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 muito. Então, acho que os jogos que eu mais gosto de Senhor dos Anéis são esses, não foram todos que eu tive contato. Então vocês vão perguntar, né? E o versus da série? Qual que é o versus da série? Atualmente, esse é o que eu mais gosto de jogar. Tá? Porque eu acho que ele é uma experiência rápida dentro da proposta dele. Não é aquele jogo rapidinho, você joga em meia hora não. Mas é uma proposta rápida, né? Dentro da ideia dele, da estrutura de produto. Eu amo jogos de cartas, né? Nunca fiz muito segredo disso. E esse aqui, o Senhor dos Anéis, está cumprindo com louvor isso, cara. E jogar ele em mesa grande é sempre muito bem-vindo. E você? Qual que é o seu jogo favorito aí de Senhor dos Anéis? Comenta aí, por favor. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.